Vou falar agora de uma apuração minha, que é em relação a uma decisão de agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes, que nós aqui do Bastidores CNN tivemos acesso em primeira mão antes da concorrência. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão e ele solicitou à Procuradoria-Geral da República um posicionamento sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Ele quer ouvir a PGR, em 48 horas foi o prazo que ele concedeu, e também para a defesa de Jair Bolsonaro, sobre o que ele considera, e ele deixa isso muito claro na decisão dele. Ele quer saber sobre uma eventual falta grave de Jair Bolsonaro. Ele está fazendo referência ao que, Tainá Falcão? A arma que foi encontrada no carro do ex-funcionário do GSI, que hoje é a segurança de Jair Bolsonaro. A tal arma. A tal pistola. Depois você conta de novo, porque essa história ela é cheia de buracos. É cheia de buracos. Eu vou contar tintim por tintim daqui a pouco. Você falando da arma. As pessoas não lembram. O magistrado deu esse prazo de 48 horas, tanto para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, como para a defesa do dirigente da direita. O prazo acabava hoje da prisão domiciliar. Então, o Alexandre de Moraes teria de tomar uma decisão até amanhã. Com esse pedido, indica então que a decisão de Alexandre de Moraes, se Jair Bolsonaro seguirá em prisão domiciliar ou se irá para Papudinha, fica para sexta-feira, porque é o prazo de 48 horas para posicionamentos. Nesse documento, Moraes fez referência a esse episódio da pistola, que foi registrada no nome de Jair Bolsonaro e encontrada no carro de um militar que fazia segurança ao ex-presidente de direita. Como a Tainá pediu, eu vou explicar rapidinho. Esse militar estava próximo de Taguatinga, que é uma das cidades administrativas aqui de Brasília. Houve uma blitz, ele estava com algumas armas e tinha uma arma que não tinha identificação. E aí ele disse aos policiais que fizeram essa blitz: olha, essa arma é de Jair Bolsonaro. Eu atuo como segurança, pago pela presidência da República, porque ex-presidentes têm direito a isso. O Jair Bolsonaro percebeu que a arma estava quebrada e me deu para consertá-la e entregar para ele de volta. A defesa se posicionou da seguinte forma: a arma tinha sido danificada propositalmente por familiares de Jair Bolsonaro para que ele não a utilizasse. E aí ele viu, achou que estava quebrada por uso ou porque estava parada e deu para esse segurança, sem avisar a família, fazer esse conserto. Pois bem, o que o ministro observa nessa decisão de hoje? Ele observa que o regimento de cumprimento de pena ele pode ser alterado, inclusive com retorno a uma prisão em regime fechado, caso as medidas cautelares sejam desobedecidas. Eu vou ler para vocês um trecho do que diz o Alexandre de Moraes. Nos termos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ou seja, o que Alexandre de Moraes diz é que Jair Bolsonaro não poderia ter uma arma de fogo em casa, diferentemente do que diz a defesa de Jair Bolsonaro. O ministro cita um trecho do depoimento concedido pelo Bolsonaro à Polícia Civil do Distrito Federal. E aí a gente trouxe até um bastidor que eu vou trazer daqui a pouquinho de como foi esse depoimento, mas ele fala um trecho específico que é bastante curioso. Nessa oitiva que foi realizada agora na terça-feira, ontem, de 5 minutos, Bolsonaro admitiu a propriedade dessa arma de fogo, que foi apreendida, e também admitiu a posse em sua residência durante o cumprimento da prisão domiciliar. E aí ele teria justificado a presença dessa arma por morar com 3 mulheres em sua casa. E ele afirma: eu não podia ficar desarmado. Quem são essas mulheres? Michele Bolsonaro, esposa dele, a Letícia, que é a enteada dele, filha de Michele Bolsonaro, e a Laurinha, que é a filha mais nova dele. E aí o ministro Alexandre de Moraes diz: a Lei de Execução Penal prevê as consequências para o reconhecimento da prática de falta grave pelo condenado, como a regressão no regime de cumprimento de pena, inclusive com a cessação da prisão domiciliar. Então, o que Alexandre de Moraes está dizendo claramente, Tainá Falcão? Ele está dizendo o seguinte: é uma falta grave. Ele não poderia ter uma arma em casa. Isso na visão do ministro relator. A defesa diz que ele poderia, porque essa arma, em nenhum momento houve uma solicitação para retirada da casa dele. Mas ele diz o seguinte, que caso não seja comprovado o cumprimento das ordens judiciais, ele pode ir sim para o regime fechado de volta. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes quer um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Que seriam o quê essas ordens judiciais? Desculpe.
Medidas cautelares? As medidas cautelares? São várias. Ele não pode usar o celular, ele não pode entrar na internet, ele não pode se manifestar publicamente, ele não poderia ter uma arma em casa. Isso que eu queria saber, porque ontem a gente estava discutindo isso aqui. Na minha cabeça, uma pessoa que está presa, seja em casa, seja dentro de um presídio, ela não pode ter uma arma perto dela. Aí a gente tem duas avaliações. E aqui a gente faz jornalismo sério, então a gente dá os dois lados. O primeiro é, o ministro Alexandre de Moraes diz, não poderia. Tá. Ele não poderia, no regime, ter uma arma em casa que poderia... E não está claro se avisaram antes. E aí a defesa diz, mas espera um pouquinho. Naqueles pedidos que foram feitos de apreensão do passaporte, não tinha a apreensão da arma. Acharam então esse é o argumento da defesa. A Bel vai entrar com a gente nessa também. Isabel Mega, até porque a gente está na expectativa, Bel, da decisão do Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Qual é o recado que você vê hoje nessa solicitação à PGR, quando ele fala em falta grave, Bel? Bom, primeiro que fica uma argumentação um pouco curiosa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Quase no nível protecionista ali das mulheres em casa. Acho que de tudo que a gente teve acesso até aqui do que falou o Jair Bolsonaro é o que chama mais atenção, né? Por onde vai a linha de argumentação. Agora, no entorno de Bolsonaro, não se tem muita expectativa de que a gente possa ter uma decisão contrária à prisão domiciliar. A gente tem visto a defesa de Jair Bolsonaro construir uma linha de argumentação no sentido de que ele ainda precisa de cuidados em casa, que a situação de saúde dele ainda demanda isso, mas vai muito na linha daquilo que a gente tem comentado há alguns dias aqui no Bastidores, no sentido de que essa primeira prisão domiciliar foi por 90 dias. Pode ser que a gente tenha até uma nova decisão favorável à manutenção da prisão domiciliar, mas que também tenha um prazo de duração, não tenha um prazo ad eterno e com isso a gente fique sem uma definição clara se em algum momento Jair Bolsonaro pode ou não correr o risco de voltar ao sistema prisional de fato, né? Então fica muito no campo das expectativas, sobretudo depois dos posicionamentos da Procuradoria-Geral da República, de que os pedidos da defesa podem vir a ser atendidos, considerando o quadro todo. Jair Bolsonaro hoje é um personagem que acaba ficando mais isolado da política, justamente depois que ele vai para a prisão domiciliar, com uma dificuldade de acesso dos seus aliados e uma interlocução que é feita com eles por meio de basicamente duas pessoas, Flávio Bolsonaro e a esposa Michele Bolsonaro. Então, você pensar no regime domiciliar também é pensar em consequências políticas para o presidente da República tão próximo do período eleitoral. Vamos chamar o Pedro, porque ele vai falar um pouquinho mais desse cenário do Supremo Tribunal Federal. Porque na verdade vai falar do Superior Tribunal Militar, por uma outra ação que envolve Jair Bolsonaro. Porque em votação simbólica, o Superior Tribunal Militar, o STM, rejeitou hoje um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento que vai decidir sobre a perda ou não da patente porque ele foi condenado no rastro do plano golpista. A defesa pediu o afastamento do relator do caso, o ministro, no caso, por suspeição. Pedro Moreira, traz para a gente os bastidores disso. Primeiro, por que suspeição? O que a defesa alega em relação a isso? E a tendência, pelo que você observa, de todo o plenário do Superior Tribunal Militar é de perda de patente? Oi, Uribe. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bastidores. Olha, a defesa recuperou uma entrevista que um dos 15 ministros do STM tinha concedido lá em 2023 e disse que o ministro deveria ser considerado parcial por causa da declaração que ele tinha dado lá na época. O que foi essa declaração? O ministro Joseli Parente Camelo, ele que é brigadeiro, é um dos ministros do Superior Tribunal Militar, ele tinha dito lá em 2023, foi perguntado sobre os envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes realizados em 8 de janeiro de 2023, foi perguntado se algum militar tivesse envolvimento naquela questão e se esse caso chegasse lá no STM, como que o STM se posicionaria. E aí o ministro disse o seguinte, que julgaremos com toda a justiça, com todo o pleno direito à defesa e ao contraditório,
tiver realmente cometido crimes, se chegar até nós, será punido. Para a defesa, isso demonstrou uma parcialidade do juiz e eles pediram, então, que o ministro fosse afastado do julgamento, que não participasse, fosse declarado suspeito. De imediato, em uma decisão monocrática, esse recurso ele tinha como relatora a própria presidente do STM, a ministra Maria Elizabeth Rocha, e ela, em decisão monocrática, tinha rejeitado esse pedido de suspeição e a defesa recorreu, pedindo que o plenário se manifestasse. E foi isso que aconteceu hoje. A questão foi colocada em votação e, rapidamente, numa votação simbólica, os ministros concordaram com a relatora. Dessa votação de hoje não participou o ministro Josélio Parente Cameiro. Ele se disse impedido porque o recurso tratava dele. Mas os outros 13 ministros acompanharam a presidente e não teve... ela perguntou, né, se alguém se manifestava de forma contrária, ninguém se manifestou, todo mundo levantou a mão apoiando o voto dela e a questão está decidida. Ou seja, esse recurso específico da defesa dos advogados de Jair Bolsonaro foi rejeitado. Agora a gente precisa aguardar o relator do caso liberar o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro para julgamento, para que a presidente possa marcar o julgamento do mérito em si da perda da patente ou não. Vamos lembrar, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses, isso obriga a Justiça Militar a avaliar se ele é o que se chama de indigno para o oficialato, se ele deve perder a patente militar dele. Isso qualquer militar condenado a 3 anos ou mais de prisão passa por essa análise do STM. E ele é capitão da reserva do Exército, né? Isso bem antes de ser presidente. Então, o julgamento vai tratar disso, Uribe, mas para isso, com relação a isso, a gente ainda não tem uma data do julgamento. É claro que os advogados são contra, tentam evitar essa perda de patente também por parte de Jair Bolsonaro. Uribe, Tainá.